Agora a gente vai ver que o fato de a gente ter um triângulo retângulo de tamanho 3, 4, 5, no exemplo anterior, não é coincidência com o fato de que o escalar, produto escalar com V, era zero, tá? Essas duas coisas estão fortemente relacionadas, o produto escalar ser zero e os vetores serem um perpendicular, um ortogonal ao outro, tá? Vamos ver aqui. Vamos fazer agora a interpretação geométrica do produto escalar. Para isso, a gente vai recuperar um resultado aqui da geometria, que é chamada de lei dos cossenos, tá? Para essa interpretação. Então, vamos pegar um triângulo e dizer que o tamanho dos lados desse triângulo, que esse tamanho aqui vale A, esse daqui é o comprimento desse lado aqui, o comprimento desse lado aqui é B, e o comprimento deste lado aqui é C, e o ângulo entre A e B é θ. Assim como na geometria, a gente vai colocar θ como um valor positivo, não negativo, tá? Um valor entre 0 e 180. Nesse caso, vale a seguinte expressão. Então, o valor de c ao quadrado é igual ao valor de a ao quadrado mais b ao quadrado, menos o produto de AB vezes o cosseno de θ. Então, vocês devem conhecer essa fórmula já da geometria. Se não conhecem, não tem problema, a gente usa ela e depois a gente mostra para vocês de onde veio. Muito bem. O que isso tem a ver com o produto escalar? Vamos usar essa fórmula aqui, que a gente já deduziu lá, que diz que o módulo da diferença de dois vetores ao quadrado é igual ao módulo de um deles ao quadrado, mais o módulo 2 do outro ao quadrado, menos 2 vezes o produto escalar de um com o outro. Vejam a semelhança. Não é coincidência, veja só. Se eu pensar que o vetor A, que esse lado A é dado pelo vetor U, tá? Então eu vou pensar assim, que esse daqui, partindo da origem aqui, eu vou colocar aqui o vetor U. Então, o tamanho desse lado A é o módulo de U. Aqui eu vou colocar o vetor V ao longo do lado B. É o mesmo triângulo, então aqui eu vou colocar o vetor V. Então, o tamanho do lado é o módulo de V. Como resultado aqui, a gente tem este segmento aqui, este vetor. Resultado do quê? Este vetor aqui é a diferença, né? É o vetor que tem origem na ponta do V e vai até U, certo? Este vetor aqui, vamos escrever, ele é U menos V, certo? Por causa do sinal de menos aqui, o vetor tem origem na ponta de V e vai até a ponta de U. Portanto, o lado C é exatamente o módulo da diferença de U com V. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Este C que está aqui é isso daqui. Isso daqui é C. Esse daqui é A. Esse daqui é B. Ok? E aqui eu tenho 2, o 2, o menos e o menos. Certo? Portanto, se você comparar essas duas fórmulas aqui, for fazer igualdade entre elas, e tem que ser uma igualdade porque tem que valer a lei dos cossenos, certo? A única possibilidade é que esta expressão que dá o produto escalar de U com V tem que ser igual a esta expressão aqui.
tá? Ok? Certo? Porque, vamos de novo aqui, ó, que é C ao quadrado igual A ao quadrado, esse daqui é A. Aqui eu tenho B ao quadrado, porque esse daqui é B, menos 2, que está aqui, e aqui eu tenho o produto escalar de U com V, que, portanto, só pode ser igual a AB cosseno θ, certo? Mas quem que é A e B? A e B, um é o módulo de U, B é o módulo de V. Então, produto escalar está muito ligado à lei dos cossenos. Vamos escrever isso daqui, ó. Então, produto escalar de U com V, na verdade, é igual a essa expressão aqui, que é exatamente o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Está aqui. Então, essa expressão a gente vai usar muito. Tá? Ela é fundamental para a gente interpretar geometricamente e para conseguir fazer contas. Veja que aqui não tem coordenadas. A gente começou com uma definição onde a gente usou coordenadas. A gente definiu o produto assim, né, com produto com V com coordenadas x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2, certo? A gente não falou de geometria quando escreveu isso, mas a gente foi tirando as propriedades, descobrindo as propriedades e descobrimos então agora que essa é uma expressão válida e ela não tem coordenadas, não tem referência às coordenadas, tem referência aos tamanhos dos vetores e ao ângulo entre eles. Tá? Então, a gente pode dizer aqui, resumindo, que o produto escalar é o produto do módulo de cada um dos vetores vezes o cosseno do ângulo. Então, está aqui o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Muito bem. Tem um caso muito especial, que é o caso em que o produto escalar dá zero. O que acontece? Vamos ver aqui na expressão, quando que o produto escalar pode dar zero. Esses daqui não são zero, tá? Supondo que os vetores não são zero, se um dos vetores for zero, porque um dos tamanhos é zero. Bom, então aí não tem graça. Mas se os vetores forem não nulos, esse daqui não é zero, esse aqui não é zero. A única coisa que pode ser zero é o cosseno de θ. E o cosseno de θ só é zero no cosseno de 90 graus. Certo? Lembrando que θ está entre 0 e 180. Né? Então, a única forma dele ser, o único ponto em que ele vale zero, que o cosseno vale zero, é exatamente no 90 graus. Então, é isso. Esse caso especial aqui ocorre se e somente se U for ortogonal a V, ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, essa propriedade nós vamos usar muito. Vamos ver dois exemplos onde a gente vai ver quando as situações em que U é ortogonal a V e que, portanto, o produto escalar de U com V dá zero. Vamos lá, vamos ver os exemplos. Vejamos esse exemplo aqui, onde eu quero encontrar o vetor U que seja perpendicular ou ortogonal ao vetor V. Eu dei as coordenadas dele aqui, então a primeira coordenada está livre, tá? Então eu quero encontrar o valor de x dessa primeira coordenada, de modo que esse vetor U seja ortogonal ao vetor V. As coordenadas são essas dadas aqui do vetor V. Tá? Eu vou simplesmente usar que o produto escalar de U com V tem que dar zero, para que eles sejam ortogonais. Isso resulta numa conta assim. Eu faço o produto escalar, então produto escalar de U com V
vai dar isto daqui. Certo? O produto das coordenadas correspondentes, resultando em menos x, mais 2, mais 3, e eu gostaria que isso daqui desse 0. Portanto, daqui eu concluo que o x tem que valer 5. Essa é o valor dessa coordenada aqui, para que o vetor u e v sejam ortogonais um ao outro. Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo, onde a gente usa esse conceito de ortogonalidade entre vetores para que conecta a ortogonalidade de vetores com o produto escalar de dois vetores valendo zero. No caso, eu vou colocar um problema de geometria, que é o seguinte: mostrar que as diagonais de um losango são perpendiculares. Primeira coisa, o que é um losango? Qual a propriedade fundamental que define o losango? Um losango é um quadrilátero com 4 lados de mesmo tamanho. Uma vez que aconteça essa propriedade de que os 4 lados são iguais, imediatamente ele também é um paralelogramo, porque um paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos têm mesmo tamanho. Certo? Isso define um paralelogramo. No caso, os 4 são iguais, então ele é um paralelogramo especial em que os 4 lados são iguais. Como que eu vou provar que as diagonais se cruzam, são perpendiculares uma à outra? E eu vou desenhar elas aqui e pensar nelas em termos de vetores. Tá? Eu vou definir esse lado aqui como sendo o vetor u. Então o vetor u vai ser este lado aqui do paralelogramo. O vetor v, por sua vez, vai ser esse lado aqui. Esse daqui vai ser o vetor v. Certo? E o que acontece? As diagonais do paralelogramo, que no caso é um losango, são a soma e a diferença desses dois vetores. Certo? Essa daqui é uma diagonal e essa daqui é a outra diagonal. E eu gostaria de mostrar que essas diagonais aqui são vetores, são segmentos perpendiculares. No caso, vou mostrar que eles são vetores, definem vetores que são ortogonais. Para eu mostrar a ortogonalidade, eu vou usar essa propriedade aqui. Vamos tentar mostrar que o produto desses dois, produto escalar desse vetor com esse daqui, dá zero. Tá? Mostrando que isso daqui é igual a zero, eu mostro que eles são ortogonais. Então vamos lá. Vou usar aqui essa igualdade que veio de uma das fórmulas que a gente deduziu anteriormente, que é análogo à diferença de quadrados, né? Aquela que é análoga à diferença de quadrados assim. Certo? Super parecido com essa, mas envolvendo vetores. Ele diz o seguinte, que essa expressão pode ser calculada como a diferença do módulo entre os vetores. Mas no paralelogramo, os lados são paralelogramo, não apenas paralelogramo, no losango, todos os lados são de mesmo tamanho. Portanto, a gente está na situação em que o módulo de U é igual ao módulo de V. E, portanto, essa diferença aqui dá zero. Então, essa é uma demonstração usando só essa propriedade do produto escalar, que é as propriedades que a gente já conhece. Muito bem, vamos em frente. Agora, nós vamos usar as propriedades geométricas que a gente já descobriu e vamos aplicar ela para encontrar ângulos entre vetores. Tá aqui. Então, vamos
Vamos usar um exemplo, vou mostrar aqui um exemplo onde a gente pode calcular ângulo entre vetores usando o produto escalar. A fórmula que eu vou usar é essa daqui, que a gente descobriu a respeito da geometria dos vetores, onde basicamente essa fórmula é uma consequência direta da lei dos cossenos para triângulos, certo? Então, vamos a ela. Eu quero calcular o ângulo entre dois vetores dados. Sabendo apenas as coordenadas deles, agora eu quero calcular o ângulo. Vamos fazer o seguinte, vamos usar essa fórmula aqui, e eu estou interessado no valor de θ. Para isso, eu vou calcular esses valores aqui separadamente e juntar tudo para descobrir θ. Produto escalar, está aqui. Produto escalar, módulo de U e módulo de V. Produto escalar é o produto das componentes, certo? Esta com esse sinal de menos aqui, cuidado com o sinal, tem um menos 1 aqui, aqui vai dar produto da menos 2, e aqui o produto dá 0, porque aqui é 0. Somando tudo, eu tenho o valor menos 3. Módulo de U. Cada componente vai ao quadrado e soma tudo. Então eu tenho 1 mais 4 mais 1, que vai dar 6. Raiz de 6 é o módulo de U. E o módulo de V, por sua vez, é isto ao quadrado mais isso ao quadrado, então dá raiz de 2. Tá? Raiz. Colocando tudo junto, certo? Eu quero o cosseno de θ. Vamos descobrir primeiro o valor do cosseno. Então eu pego esses dois módulos aqui e passo dividindo e escrevo eles aqui. Ó. Aqui está o produto escalar, e aqui está o módulo de U, e aqui está o módulo de V. Arrumando um pouquinho a conta, o raiz de 6 aqui, posso quebrar assim, junto esses dois aqui para formar esse 2, e racionalizo. Como eu tenho raiz de 3 aqui, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, resultado é raiz de 3 sobre 2, com o sinal de menos. Esse sinal de menos veio de onde? Tem que vir do produto escalar, né? O produto escalar tinha o sinal de menos aqui. Esses dois aqui sempre são positivos, então o sinal só pode vir do produto escalar. E aí eu tenho menos raiz de 3, esse é o cosseno de θ. Qual é o valor de θ? Vamos aqui no círculo trigonométrico. Então eu desenho um círculo trigonométrico aqui. Aqui normalmente a gente põe o eixo x e o y. E aqui um círculo de raio 1. Certo? E qual que é o cosseno que a gente conhece? Né? Quais são os cossenos notáveis? A gente sabe que o cosseno de 60 graus é meio, e que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu quero o cosseno de θ igual a menos raiz de 3 sobre 2. Eu quero com esse sinal de menos aqui. Correto? Então, eu tenho que pegar do lado em que o cosseno é negativo. O cosseno de 30 graus, se aqui eu pegar 30 graus, né, eu teria aqui, ó, este segmento aqui, eu leio o cosseno no eixo x. Este segmento aqui tem coordenada aqui, essa coordenada é o raiz de 3 sobre 2. Agora eu quero, na verdade, o cosseno, o ângulo que tem o cosseno aqui, do lado de cá, né? Onde aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu preciso voltar 30 graus aqui. Como o todo é 180, eu volto 30, o que eu tenho aqui é um ângulo de 150 graus. Então, 150 graus vai parar aqui, e o cosseno dele é em módulo igual ao cosseno de 30 graus, mas ele tem sinal negativo, porque o ângulo é maior que 90 graus. Então, para ângulos de maiores de 90 graus, o cosseno está aqui, e o cosseno cai com valores negativos. Tá? Então descobrimos aqui, ó, cosseno o ângulo θ que tem cosseno igual a menos raiz de 3 sobre 2
é o ângulo de 150 graus. Tá aí, essa é a nossa resposta, por exemplo. Como vimos nesse exemplo, o que está acontecendo é que os vetores estão a um ângulo de 150 graus, portanto, o cosseno do ângulo entre eles é negativo e, simultaneamente, o produto escalar entre eles também é negativo. Por que essa coincidência aqui? Não é coincidência, né? Tem que vir da fórmula, né? Porque a gente sabe que o produto escalar de U com V é o módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Isso nos leva à seguinte observação, que se o produto escalar entre esses dois vetores for maior que zero, o cosseno é maior que zero, e, portanto, o ângulo entre eles está entre zero e pode ser zero, que é o caso do cosseno ser 1. Cosseno de zero é 1, tá? Ou o ângulo θ pode ser menor que 90. Né? Tem que estar nessa faixa aqui. Não pode ser 90, não pode ser exatamente 90, porque aí este produto aqui seria zero. Então o ângulo θ tem que estar entre 0 e 90 graus. Então a gente pode com certeza dizer que é um ângulo agudo. O outro caso é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é quando o ângulo θ é maior que 90 e menor que 180 graus, menor ou igual, pode até estar no caso igual. É o caso em que o cosseno de θ é negativo e, portanto, o produto escalar dos dois vetores é negativo. Vamos em frente, vamos usar o que a gente aprendeu agora.